Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 filmes cristãos que vão mudar a sua mente. Sim, esses filmes vão conseguir mudar aí, virar uma chavinha na sua mente e você vai passar a enxergar certas coisas como nunca antes, mas principalmente são filmes que vão te ensinar o valor de um chamado de Deus. Pois é, você vai passar a entender o quão valoroso é um chamado de Deus quando ele nos convoca para algo de forma muito específica. E esses filmes falam exatamente sobre isso. O chamado de Deus, ele deve ser prontamente atendido, porque você não sabe como é importante e como esse chamado vai refletir na vida de várias pessoas. Então fica aí, assiste esse vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que no fim desse vídeo você vai concordar comigo. E o primeiro filme é Som da Liberdade, esse filme que é de 2023 e que eu já fiz um vídeo, já abordei, né? Fiz uma reflexão bastante interessante. Clica aqui se você tiver interesse em saber um pouco mais a respeito do filme. Timoteo, tu rescató mi verdad. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Te lo prometo. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Esse filme de 2023 que fala sobre tráfico infantil, tráfico sexual infantil. É um filme bastante, assim, pesado, porém ele foi feito de uma forma muito inteligente, porque em nenhum momento ele traz uma cena chocante, algo que venha nos, causar uma repulsa. Propriamente não traz nenhuma cena de violência sexual contra a criança, mas ele aborda profundamente esse tema sem trazer nada desse tipo, sem trazer nenhuma cena desse tipo. E ele nos coloca em alerta, a verdade é um grande alerta pra gente, para que a gente passe a ser vigilante em relação à erotização de crianças, a adultização de crianças, um tema bastante atual, inclusive. Então é um filme que vale muito a pena assistir. Ele não é um filme assim, vamos dizer, religioso propriamente, mas ele traz valores cristãos, no filme, durante todo o enredo do filme. E tem uma frase que fica marcada nessa empreitada do protagonista em resgatar essas crianças. Ele fala assim: os filhos de Deus não estão à venda, e mostra a grande missão que ele abraçou de ir ao resgate dessas crianças, de lutar por essas crianças. Então é muito interessante, fala de um chamado, e um chamado muito difícil, porque de fato é muito difícil para o agente Tim ir ao encontro dessas crianças em outros países, resgatá-las e trazê-las de volta para os seus pais. É um filme muito interessante e vai sim, esse filme vai dar uma virada de chave imensa na sua mente, e você vai passar a despertar para todo esse mal que nos cerca, às vezes bem perto, às vezes um vizinho, às vezes até alguém da família. Então a gente passa a ter um espírito de vigilância depois que a gente assiste esse filme, e um espírito de querer orar, de querer fazer algo, de querer colaborar de certa forma contra esse crime que vem crescendo todos os anos, e muito. Ele cresce, ele é real e ele cresce numa velocidade enorme. Então ele nos coloca consciente dessa situação que o mundo enfrenta todos os dias contra nossas crianças. Então aquilo mexe um pouco com você, mas ao mesmo tempo traz esse discernimento que é necessário para vivermos no dia de hoje. E o segundo filme é Som da Esperança, a história de Possum Trot. Eu também já fiz um vídeo falando um pouco mais a respeito desse filme, então se você tiver interesse, clica aí também e assiste lá o vídeo. Esse filme fala sobre a adoção de crianças que já são grandinhas, que já têm uma certa idade e que são provenientes de lares completamente disfuncionais. Crianças que foram vítimas de violência ou que presenciaram violência nos seus lares, assassinato de mãe, assassinato de pai, estupro, enfim, coisa pesada mesmo. Então conta a história da família Martin, que resolve adotar essas crianças, e conta também os desafios enfrentados por eles quando passam a conviver com essas crianças que vêm cheias de traumas, cheias de revoltas, crianças rebeldes, traumatizadas, e enfim, é uma dificuldade real e que coloca à prova esse chamado de Deus para abraçar essa causa. Esse filme é muito transparente, eu gostei muito desse filme porque ele não esconde nada. Ele fala realmente de uma dificuldade do dia a dia, de tentar fazer com que essas crianças se sintam seguras, de fazer com que essas crianças se sintam seguras e amadas. Então é uma luta diária, mas mesmo assim eles conseguem fazer a diferença. Eles adotam
praticamente 77 crianças. Eles acabam, a igreja, né, a igreja da qual eles fazem parte, elas também participam disso e acabam adotando 77 crianças e dando uma nova chance, uma perspectiva de um futuro melhor, de uma história diferente. Então esse filme vale muito a pena, principalmente se você é uma dessas pessoas que pensa em adotar, que tem essa vontade no coração de adotar, né? Então vale muito a pena assistir, porque não é um conto de fadas, muitas vezes não é um conto de fadas, principalmente quando essas crianças já têm uma história, já têm uma bagagem, já têm uma certa idade. Então tem que ter realmente muito amor para fazer, para cumprir essa missão, para atender esse chamado, porque isso realmente é um chamado. Então assista esse filme, você vai ter a sua mente completamente transformada e saber que ainda existem pessoas que fazem coisas desse tipo, né? Por amor, simplesmente por amor. E em primeiríssimo lugar está um filme que é de 2010, estrelado por Denzel Washington, que se chama O Livro de Eli. Esse filme que ele mostra, de fato, a necessidade urgente de conhecermos a palavra de Deus. A voz me disse para levar o livro para o oeste. Me disse que um caminho seria construído para mim, que eu seria levado para um lugar onde o livro estaria seguro. Por que, Alana? Porque esse filme se passa no mundo pós-apocalíptico, onde já não existe mais Bíblia, onde não existe mais livros, onde o conhecimento está limitado, e esse protagonista, ele tem uma missão de levar esse livro para um lugar seguro, e no meio do caminho acontece um monte de coisa, vários obstáculos, e ele acaba perdendo esse livro. Porém, todavia, esse livro já estava guardado na sua mente, e quando ele consegue chegar nesse lugar, ele reescreve toda a Bíblia, porque ele conhecia verdadeiramente cada frase, cada vírgula que havia na Bíblia. Então esse filme ele é muito interessante, me deu de fato um despertar, uma urgência em saber cada vez mais da palavra, porque nós não sabemos de fato como será o dia de amanhã, como serão os próximos governos, mas a palavra, quando ela é realmente ministrada pra gente e nós abraçamos dentro do nosso coração e na nossa mente, ninguém pode apagar, ela vive dentro da gente, a palavra de Deus se perpetua dentro da gente e ninguém consegue arrancá-la de nós. E esse filme fala exatamente sobre isso. E um detalhe, esse protagonista, ele é cego, então essa Bíblia todinha está escrita em braille, e quando ela é roubada, a pessoa que a roubou, o malfeitor da história, ele não consegue ler, ele não consegue ter o entendimento do que está escrito ali. Então é um filme muito interessante, eu recomendo. Se você não assistiu, eu aposto que você já deve ter assistido, porque é um filme antigo, mas se você não assistiu, assista, você vai gostar, porque vai lhe dar um chacoalhão na urgência, na necessidade de cada vez saber mais da palavra. Tem até um vídeo que eu fiz um tempo atrás que eu dizia assim, eu me lembrei agora, estude a Bíblia como se você estudasse para um concurso, aquele concurso que você quer muito passar, estude ela da mesma forma, porque todo o conhecimento que a gente guarda dentro da nossa mente, ninguém pode tirar. Como meu pai dizia, a minha herança, a herança que eu vou deixar para você, minha filha, é o conhecimento, porque isso ninguém pode arrancar de você. Faça do mesmo jeito com a palavra de Deus. Estude, ame, aprenda, para que você possa também reescrever, se necessário, a Bíblia, e não dá para ninguém o poder de te enganar. Não dê para ninguém o poder de te enganar. Sendo conhecedor da palavra, ninguém vai poder te enganar, mentir ou querer te manipular de alguma forma, porque você já conhece a verdade que nos liberta, Jesus Cristo e o Evangelho, certo? Ah, meu Deus, como eu falei. Pois é, então o vídeo de hoje era sobre isso. Assista esses filmes se você não assistiu, e se você já assistiu, comenta aí o que você achou desses filmes, se você concorda comigo, ou se você tem algo, né, algum filme aí que possa me indicar também, que colabora aí nessas viradinhas de chaves que são necessárias para a nossa caminhada cristã, certo? Eu já falei demais, o vídeo de hoje era sobre isso, eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, comenta, curte, tá certo? Para que esse canal cada vez mais cresça mais para a glória de Deus, certo? Beijos e até o próximo vídeo.